Qual é o princípio de Avogadro? A gente lembra sempre da constante de Avogadro, né, que é 6 vezes 10 a 23, quando a gente está falando de um mol, mas isso é outro rolê. O princípio de Avogadro está falando sobre o volume molar dos gases nas condições normais de temperatura e pressão. Avogadro vai dizer que sobre uma mesma temperatura e pressão, todos os gases ocupam o mesmo volume. CNTP eu padronizei como sendo 0 grau e 1 atm, né, a nível do mar. Claro, o volume dos gases varia de acordo com a pressão e com a temperatura com que eles estão submetidos. Se a temperatura e a pressão for igual, o volume molar dos gases vai ser a mesma. Vamos prestar atenção. Se eu tenho 1 mol de H2, significa dizer que eu tenho 2 gramas de H2. Se esse mol de H2 estiver a 0 graus e 1 atm, esse meu H2 vai ocupar um volume de 22,4 litros. Eu disse para você que ele é constante. E o que isso quer dizer? Vê se você pega a visão aqui agora. Se eu tiver 1 mol de N2, equivalente a 28 gramas de N2, e ele tiver a 0 graus e 1 atm, qual vai ser o volume que esse meu N2, em gás, tem que ser um gás, vai ocupar? 22,4 litros. E olha só que difícil. Agora eu tenho 1 mol do gás oxigênio. Poderia ser o gás ozônio, não tem nenhum problema. Eu tenho 32 gramas de O2, ele me ocupa um espaço de 22,4 litros. Claro, se ele tiver a 0 graus e se ele tiver a pressão de uma atmosfera. Esse volume pode variar de acordo com a pressão e com a temperatura com qual ele está exposto. Só que isso daqui somente vale para os gases. Ele não vale para os líquidos. Olha só, se eu tenho 1 mol de água, significa que eu tenho 18 gramas de água, essa minha água vai ocupar um volume de 0,018 litros. Agora, se eu tenho 1 mol de CS2, o que equivale a 72 gramas de S2, agora eu tenho 0,06 litros. Percebe que aqui o volume não é constante. Vamos supor que eles estejam ainda a 0 graus e 1 atm. Agora o meu volume na água é 1, o meu CS2 é outro. Por quê? Isso daqui é líquido. O princípio de Avogadro só vale para os gases. E ele está falando sobre volume molar. Ele não está falando que 1 grama de H2 equivale à mesma coisa de 1 grama de N2. Ele está falando do volume de 1 mol. Tá bom?